Bom dia, tudo bem? Como todos vocês sabem, pelo menos quem me segue, eu sou um fã incondicional do Dr. Joseph Murphy, que é autor de mais de 30 livros, e em especial o livro O Poder do Subconsciente. Eu sou um leitor assíduo desse livro e estudo eles há muitos anos. Um deles que eu tenho na minha mão eu comprei em 2014. Nesses 6 anos eu já devo ter lido ele umas 15 vezes. E tem na introdução do livro, bem no início do livro, nas primeiras páginas, um questionamento que ele faz. Ele pergunta o seguinte: por que uma pessoa vive feliz, vive em paz, e por que uma outra pessoa, às vezes da mesma família, às vezes dois irmãos, o outro vive apavorado, vive amedrontado? Por que uma pessoa tem confiança, segurança, e a outra pessoa vive insegura, não sabe o que fazer, sempre é condicionada pelo medo? Porque uma pessoa é próspera, tem uma bela de uma casa, uma mansão onde mora, um estilo de vida maravilhoso, e porque uma outra pessoa mora lá num cortiço ou num bairro humilde, vive uma vida com muitas limitações? Por quê? Esse é um questionamento muito interessante. Então, ao longo do livro, ele explica por que isso acontece. Mas alguns dos fatores, e o fator principal que leva uma pessoa para um lado para outro, está relacionado justamente com a crença da pessoa. Porque a crença da pessoa, passa a produzir pensamentos em cima dessa crença. E principalmente, como ele fala no livro, tem muitas pessoas que simplesmente não pensam, elas não estudam a sua própria mentalidade. O que elas pensam é a opinião de um jornalista, a opinião do Jornal Nacional, é a opinião de uma atriz global, é a opinião de um político, muitas vezes que interfere na vida dessa pessoa. E se você for mais a fundo e você pesquisar um pouco mais, você vai ver que tem um jogo de interesse muito grande que começa pelo poder político. O que o político quer? Ele quer dominar, ele quer poder. O político não quer dinheiro. Muita gente acha que o político está lá por causa do dinheiro. Você se engana. É algo muito maior do que isso. O que ele quer? O que um político precisa? Ele precisa ter um povo amedrontado, apavorado, que vai sempre precisar dele. Então é por isso que você pega aí, tem senadores que estão já no Senado há 20, 30 anos. Tem até inclusive uma vez, quando o príncipe Charles veio da Inglaterra visitar o Brasil, o presidente na época era o Lula, e ele falou: não, eu queria marcar uma reunião, eu queria fazer uma visita, que se marcasse uma visita, né, para o interlocutor que estava negociando essa vinda dele para cá, para mim falar com José Sarney. Aí o cara perguntou: mas por que o senhor quer falar com José Sarney? Não, pelo seguinte, José Sarney está na política há 50 anos. Nem nós lá, que é uma monarquia, que é obrigado nós ficarmos lá, as pessoas aguentam um político por 50 anos. Então eu queria saber qual é o segredo que ele está na política há tanto tempo, sabendo que aqui nos últimos 30 anos vocês têm um sistema de democracia. Então, presta bem atenção nisso. Por que é que um político fica tanto tempo no poder? Por causa dessa situação que o Dr. Joseph Murphy aborda nesse livro, que as pessoas não pensam. Então, como elas não pensam, os políticos pensam por elas. E o que a população brasileira, do mundo todo praticamente, está? Onde ela está? Ela está no meio, num sistema de alienação, totalmente amedrontada. E agora, então, com essa situação da pandemia, a televisão se encarrega de amedrontar ainda mais a população. A população está se borrando de medo de tudo e qualquer coisa, porque a televisão joga todo esse lixo na cabeça das pessoas. Então, se você quer ser próspero,
Aqui está o segredo. Primeira coisa, aprender a pensar, mas pensar por você mesmo. Não pensar pelo que os outros pensam. Não pensar o que o seu político de estimação pensa. Isso não é pensar. Desculpem, você é alienado, você está sendo manipulado. Então, se você começa a pensar por você, primeira coisa, então você vai pensar, eu tenho um pensamento, eu vou construir um pensamento para onde eu quero ir. Eu quero ir para a riqueza, então eu tenho que construir um pensamento focado na riqueza. Se eu quero ser bem sucedido no meu trabalho, eu tenho que emanar pensamentos, criar pensamentos que me levem a isso. E o segundo ponto, depois dos pensamentos, vem a coisa que é fundamental, porque só pensar não adianta, tem a ação, você colocar esse pensamento em ação. Você quer ser bem sucedido financeiramente, você está, por exemplo, reduzindo despesas, você está investindo todo mês, você está trabalhando para aumentar a sua renda, então não adianta só querer ser bem sucedido, só pensar em ter muito dinheiro, não resolve. Pensar e agir. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou gravar mais um vídeo falando sobre esse livro, porque eu acho fundamental na nossa vida, e eu confesso que eu mudei meu modo de pensar, mudei meu modo de ver as coisas, quando eu comecei a entender sobre isso, que eu tenho que pensar, não é os outros que têm que pensar por mim, ninguém pensa por mim. Não adianta o cara me ligar, querer que um pensamento dele é dele, eu quero ver o que eu vou pensar a respeito do que ele está pensando. Então é isso. E se você gostou, por favor, me ajuda a divulgar meu canal, repassa o vídeo para as pessoas que você acha que deveriam ouvir isso, e também vai lá e subscreve no meu canal lá, dá um joinha lá, tá tudo certo. Um grande abraço, que Deus abençoe, um bom final de semana.